porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Som. Boa noite, meus irmãos. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá em Gênesis 39. Nós vamos dar continuidade à finalização do estudo de José. E hoje nós vamos falar. José talvez foi a pessoa que mais foi injustiçada fazendo bem, né? José não sofreu porque errou ou porque pecou. José sofreu em virtude da sua obediência ao Senhor, né? Ele padeceu, ele foi injustiçado, não porque fez algo de errado, mas pelas suas virtudes. Em José, nós vimos, né, aquilo que pode acontecer numa vida da pessoa, que nós não controlamos aquilo que as pessoas podem fazer contra nós, né? Mas nós podemos controlar a maneira de que nós nos comportamos diante daquilo que nos fazem. Em José nós vimos que ele não poderia conter a inveja dos irmãos, o ciúme deles, ou o avanço da mulher de Potifar sobre a sua vida, mas em José nós vimos a maneira como ele se comportava diante de todos esses ataques na sua vida, e diante de tudo aquilo que acontece com ele. Nunca há nele um coração amargo, nunca há nele um homem irado, nunca há nele um homem rixoso, né? Em José nós vimos um homem, né, que sabe andar na presença do Senhor e colocar o seu destino e colocar toda a sua vida nas mãos daquele que decide todas as coisas, na mão daquele que é soberano, né? E exatamente isso que acontece na vida de José. A tônica do livro de José é Deus trabalhando através de todas as coisas desencontradas, ou diante das coisas totalmente ruins, diante de todas as maldições, ainda Deus traz bênção. Essa é a tônica do livro de José, né? Que vai se finalizar lá em Gênesis, no capítulo 50, no versículo 20, quando os irmãos dele ficam atemorizados, né, diante que o pai deles tinha morrido, e eles não sabem o que José ia se comportar, e José diz que ele não seria juiz diante deles, e que mesmo que eles viessem a usar de maldade contra eles, o Senhor usou de benevolência. Esse é o livro de José. Então, eu gostaria que nós, agora, depois dessa breve introdução, gostaria que nós abríssemos lá em Gênesis capítulo 39, do 1 ao 16. Os irmãos já acharam? Amém? 39 de Gênesis, 1 a 16. Diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda egípcia, comprou 2 ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor era com José, e ele veio a ser homem próspero. Estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs mordomo de toda a sua casa, e ele passou as mãos tudo aquilo que ele tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo aquilo que ele tinha, tanto na casa como no campo. Potifar, tudo o que confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão que ele se alimentava, né? Ali o texto está dizendo que toda a administração da casa de José, da casa de Potifar, o egípcio, estava sob o comando de José. A única coisa que o Potifar controlava era a comida que ele se alimentava, o resto era tudo com José. José era formoso de porte, de aparência,
Aconteceu que depois dessas coisas, a mulher do seu senhor pôs os olhos em José. Ele disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. E ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, me proibiu, senão a ti, porque és tua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ele a José todos os dias, falando ela a José todos os dias, e não lhe dando os ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela. Quer dizer que a investida da mulher de Potifar sobre a vida de José não foi uma vez só, mas era todos os dias. Ele foi investido, né? Ele foi tentado pela mulher de Potifar. Não foi apenas uma ocasião extraordinária, mas foi algo consequência, né? Certo? Que havia repetições, certo? Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes, ele disse: deita comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que fugira para fora, mas havia deixado as vestes na mão dela, chamou pelos homens da sua casa e lhe disse: vede, trouxemos meu marido, esse hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, e eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que se levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes deles, até que o Senhor tornou a casa. Agora eu gostaria ali do 20 ao 23, no mesmo capítulo. E o Senhor de José tomou, lançou-o no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José na prisão, lhe foi benigno, lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Ele fazia tudo o que se devia fazer ali, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor o prosperava. Abaixe essa cabeça, eu vou fazer uma breve oração. Pai amado, Pai querido e Pai santo, nós te pedimos nessa noite, Pai, que tu possa tornar clara, Senhor, tudo aquilo que o teu Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. Que tu possa trazer, Pai, através dessa palavra, aquilo que tu quer falar conosco. E possa ser a maneira mais clara possível, Pai. Que tu venha, através da palavra e através da ação do teu Espírito, falar com cada um de nós aqui nessa noite. Viemos aqui, Senhor, porque queremos ouvir a tua voz. Viemos aqui porque somos sedentos de ti. Viemos aqui porque cremos que tu é um Deus que fala, tu é um Deus que se manifesta, e a melhor maneira que tu há de se revelar conosco é através da tua santa palavra. Por isso, Senhor, fala conosco de maneira totalmente, Pai, clara, para que possamos entender o que o teu Espírito Santo quer falar conosco essa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém? Bom, só para os irmãos entender, né? José era um cidadão invejado pelos irmãos. Ele era um cidadão que era amado pelo pai. Ele é jogado numa cisterna. Uma cisterna depois, para não deixá-lo ficar morto, eles vendem para uma caravana de ismaelitas. E agora José está no Egito, né? O que era o Egito? O Egito era um lugar de pequenos vilarejos, lugar que havia muita plantação de sementes, né? Muita plantação de vegetais. Por quê? Porque o Egito era irrigado pelo rio Nilo, todo o ano enchia as águas, e ali havia bastante campo, tanto para gado como para sementes, né? O Egito era riquíssimo na produção de grãos. O Egito também era um país que tinha
catalogado, segundo a história, 2.000 deuses, entre deuses e deusas. Era um país extremamente politeísta, né? Um país que tinha tantos deuses que onde até o próprio faraó era considerado uma divindade, certo? Só para a gente entender, certo? O Egito também, ele dava tanto valor para a morte como para a vida, né? Tanto é que eles criam, né, que Osíris, que era o deus do Egito, ele ia julgar todas as pessoas após a morte, e eles embalsamavam as pessoas com esperança da reencarnação, certo? Esse era o Egito. E no meio daquele politeísmo todo, no meio de todo aquele paganismo, no meio de toda aquela adoração a deuses estranhos, está ali um servo do Senhor, injustiçado, um servo do Senhor que foi invejado pelos irmãos, um servo do Senhor que foi vendido, né, de maneira totalmente cruel, cumprindo um propósito de Deus numa nação tão pagã, né? Então, nós vemos que como Deus tem os seus propósitos. No versículo 1 ao versículo 6 ali, nós podemos dizer que José ali era uma bênção. A tônica do versículo 1 ao versículo 6 diz aqui que tudo que José fazia prosperava. E o Senhor era com ele, né? Então, na vida de José, se cumpre aquilo que nós vimos na palavra de Deus, né? O Salmo 1 diz que o homem de Deus, que medita na palavra dele, que vive em obediência à palavra, ele é como uma árvore colocada junto aos rios, às ribeiros de rios, que em toda a situação ele frutifica, né? Então, a vida de José exemplifica o Salmo 1, versículo 1 a 3, né? Onde diz que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém na roda dos seus escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, nela medita a noite e dia, tudo aquilo que fizer prosperará. E é como uma árvore, né, plantada junto aos rios, junto à água, em todo o tempo, seja no tempo de prosperidade, seja no tempo de escassez, como nós estamos vivendo hoje, aquele que está na presença de Deus prospera. Essa era a vida de José. A vida de José também pode exemplificar aquilo que nós vimos lá na Bíblia, que está lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 8, né? Quando Deus faz a transmissão de cargo de Moisés para Josué e diz, né, para ele ser forte e ter bom ânimo, que ele seria com Josué assim como ele foi com Moisés, antes ele meditasse na lei de Deus, que ele andasse com o Senhor, que ele tivesse relacionamento com ele, e tudo aquilo que ele faria prosperaria. Então a vida de José exemplifica o quê? Que Deus está com a pessoa em todos os momentos, seja na prisão, seja na casa de Potifar, seja num país pagão, seja no pior lugar, o cidadão está ali, ele é a luz do mundo, e ali há a prosperidade de Deus sobre a vida dele, né? Então nós vimos tudo isso na vida de José, né? Se nós olharmos aqui, nós vamos ver ali, ó, lá no versículo 5, nós vamos ver que o Senhor abençoou a casa do egípcio. Por que ele abençoou a casa do egípcio? Porque o egípcio era muito competente? Porque havia irrigação do rio Nilo? Não. O Senhor abençoou a vida de Potifar pela presença do Senhor na vida de José, certo? Então, o que é que nós aprendemos com isso, pastor? O que é que nós aprendemos com isso? Que o cristão, quando ele está na vontade de Deus, quando ele vive a palavra, quando ele faz da palavra um modus operandi da sua vida, como ele vive para a glória de Deus, aonde ele está, ele resplandece e ele atrai bênção para aquele lugar. Amém, meus irmãos? Vamos ver um exemplo aqui de um cristão que estava segundo a vontade de Deus e trouxe bênção para aquele lugar. Se nós olharmos lá em Atos, no capítulo 27, não precisa nem os irmãos ir, é rapidinho. Atos 27,
fala da viagem de Paulo, onde ele vai primeiro para Jerusalém, depois ele vai para a última viagem, que era o desejo dele ir para Roma, né? E ali Paulo está viajando com 276 pessoas, e ali o Paulo orienta, né? Esses dias o Simei pregou sobre isso ainda. Paulo orienta para que aquele navio não navegasse, porque não era tempo deles navegar, era tempo para ficar parado o navio, mas eles desobedecem. Mas por amor a Paulo e por Paulo estar na vontade de Deus, Deus dá um sonho, coloca um anjo na vida de Paulo e diz que aquelas 276 pessoas não morreriam, só o navio perderia a carga, só haveria danos materiais, porque havia uma pessoa que estava na vontade de Deus. Então, olha o que é a importância de alguém estar numa empresa, a importância de alguém estar numa família, a importância de alguém estar em qualquer lugar, estar carregando consigo a bênção de Deus e a vontade dele para a sua vida, né? Agora nós vamos ver outro exemplo que é completamente contraditório ao exemplo, né, de Paulo. Nós vamos ver o exemplo de Jonas, que está em Jonas, no capítulo 1, no versículo 11 a 15, depois se os irmãos quiserem ver, Deus manda Jonas para Nínive, pregar aquele povo que furava os olhos das pessoas, a pregar aquelas pessoas que eram totalmente contra o Deus de Israel, e Deus mesmo assim, sendo soberano, tem misericórdia de salvar aquele povo pagão, e Jonas sai totalmente fora da vontade de Deus e vai para o lado contrário de Nínive e vai para Tarsis. E todo mundo sabe ali que Jonas enfrentou um grande vendaval, uma grande tormenta, uma grande voragem no mar, e o mar só se acalmou a hora que Jonas foi lançado fora. O que é isso, pastor? O que é isso? Que tem muita gente que não está na vontade de Deus e acaba sendo maldição para aquele lugar que ele está, porque ele não está no centro da vontade de Deus. E foi o que aconteceu com Jonas. Jonas, só a tempestade acalmou quando ele foi lançado fora do mar. Vamos para frente. É isso que nós vamos ver na vida de José. Na vida de José, no capítulo 1, no capítulo 39, do versículo 1 ao 6, nós vamos ver que, se você acompanhar o texto ali, você vai ver que gradativamente o Potifar vai delegando maiores compromissos. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que quando a pessoa está na bênção de Deus, Deus não coloca ninguém lá em cima. Deus coloca a primeira pessoa lá embaixo, muitas vezes limpando o balcão, muitas vezes serviço menos importante que tem dentro de uma empresa, mas a partir do momento que a pessoa faz o melhor naquele momento, e ela faz o melhor para o Senhor, Deus vai exaltando essa pessoa. Por quê? Porque Deus trabalha com a nossa humildade e Deus trabalha com a nossa submissão. Se a pessoa não sabe submeter à autoridade, submeter ao senhorio de Deus, se submeter, Deus não vai levantar ninguém a liderança nenhuma e a lugar maior nenhum, porque a palavra de Deus diz que se nós for fiel no pouco, sobre o muito o Senhor nos colocará. Então, José estava na casa do seu pai, lá ele era extremamente mimado pelo pai, porque o pai adorava ele, o pai chegou a dar uma túnica para ele, que era uma túnica totalmente distorcida para trabalhar no campo, era uma túnica que chamava a atenção. Talvez se José não tivesse ido para a casa de Potifar, nunca seria trabalhado para alcançar o lugar que um dia ele alcançou, como segunda autoridade do Egito. E assim Deus trabalha na nossa vida. Muitas vezes nós somos humilhados, muitas vezes nós somos confrontados, muitas vezes nós pegamos lideranças difíceis, mas se nós não nos submetemos, dificilmente nós vamos poder ser colocados sob um lugar, um dia em que nós possamos comandar alguém. É assim que Deus trabalha sobre as nossas vidas, certo? Vamos agora do versículo 7 ao versículo 20, nós vamos ver que antes de José ir para a casa de Potifar, vendido pelos
pelos negociantes ismaelitas, José foi colocado numa cova, né? E agora, do versículo 7 ao 20, nós vamos ver que Satanás está armando uma cova pior ainda para José. E qual é a cova que ele está armando, pastor? Ele está armando a cova do adultério, né? Se nós pegarmos aqui, Provérbios 23 e 27, a Bíblia diz assim, cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia. O que o provérbio está dizendo? Que o cidadão que cai no adultério, o cidadão que se envolve com adultério, é muito difícil de subir à tona. É muito difícil de recuperar. É muito difícil de se livrar. Por isso que lá em Provérbios ele diz que cova profunda é a prostituta, né? No sentido que a pessoa que cai no adultério muitas vezes não tem escape. E a gente sabe o que acontece isso. A gente está muito bem treinado, né, sobre aquilo que acontece com as pessoas que se envolvem com adultério, né? Certo? Pastor, por que o senhor fala nisso hoje? Porque isso é muito recorrente na igreja hoje. Felizmente é algo que não se, né, se acha que isso é uma coisa antiga. Há pouco tempo atrás, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, uma igreja reformada, uma das igrejas mais antigas de Nova York, e se fez uma pesquisa com a maioria dos jovens de 18 a 24 anos, e foi comprovado ali que quase 90% deles não se importava por casar-se sem ser virgem. Achava isso muito normal. Então nós vivemos um tempo que tudo é normal. Outra pesquisa foi feita nos Estados Unidos e quase 33% dos pastores já tinham tido algum problema de adultério. Então se tornou uma coisa muito normal, mas, meus irmãos, o pecado ele não é normal. O pecado não muda, o Senhor não muda, o Senhor continua santo, né? E se nós quisermos ter relacionamento com Ele, nós temos que rejeitar o pecado na nossa vida, né? O interessante da manipulação da mulher de Potifar sobre a vida de José é que ela viu que o marido não estava, ela viu que não tinha nenhum funcionário ali, ela usou simplesmente José como se fosse um objeto, né? Tipo assim, olha, tu vai ter que me servir e acabou-se, né? Ou seja, se o meu marido não está aqui, quem manda é eu. E muitas vezes é assim que as pessoas manipulam, né? Muitas vezes se usam do sexo e usam do adultério como se fosse uma forma de prazer momentâneo e depois se descarta a mercadoria. Sem nenhum temor, né? E o pior é que muitas vezes isso acontece, né? Nós vamos ver outra passagem na Bíblia que também acontece uma situação muito parecida, que foi, por exemplo, Davi, que ele se envolve, né? Ele manda chamar a mulher de Urias. Vocês imaginam um rei, né? Lógico que nós não estamos isentando aqui a responsabilidade da mulher de Urias, que era Betseba, mas vocês imaginam uma autoridade de um país, naquele tempo, chamar uma mulher para conversar. Então, Davi usa de tudo aquilo que ele tinha de autoridade para algo muito triste. Usa de uma maneira muito errônea, né? E nós vamos ver, meus irmãos, que aquilo que o homem planta, ele acaba colhendo, né? No mesmo terraço que Davi se envolve com Betseba, é o mesmo terraço depois que o seu filho depois acaba se envolvendo com todas as suas concubinas e o próprio Natã vai dizer aquilo que Deus, as consequências do pecado da vida dele seria, um dos atos seria esse, né? O mesmo lugar onde ele havia transgredido era o mesmo lugar onde Absalão depois se envolveu com as suas concubinas, né? O que nós vimos na vida de José? Por que José estava longe? José estava fragilizado? José foi injustiçado? José podia dizer que Deus não estava nem aí para ele, mas José se mantém firme, né? Por que José se mantém firme? Porque havia a proximidade de Deus na vida dele.
Isso é tão constante na vida de José, porque José, na hora de responder, ele diz, olha, eu não vou me envolver contigo, primeiro porque é o seguinte, porque o Senhor me confiou todo esse lugar aqui, a única coisa que eu não posso botar a mão é em ti. É a primeira coisa que ele fala. Ou seja, eu sou fiel ao meu Senhor. Primeira coisa, ele fala isso. Segundo lugar, como quem diz, eu não vou trair a confiança do meu Senhor. Né? Então, o adultério é uma traição de confiança também. Certo? E o segundo lugar, ele disse, eu não vou tocar em ti, porque eu pecaria contra Deus, ou seja, eu sou temente a Deus. Ou seja, eu tenho a presença de Deus na minha vida. E meus irmãos, o que a Bíblia fala, né, sobre essa questão de nós nos sujeitarmos ao pecado? Eu gostaria que os irmãos pegassem suas Bíblias lá em Tiago. Tiago, eu vejo muito, né, a gente acabou se convertendo há um certo tempo e vê, né, que a maioria dos homens de Deus acabam caindo ou na questão do dinheiro ou na prostituição, certo? Infelizmente, mas vemos bons exemplos também, meus irmãos. Vemos pessoas, né, que são firmes, né? Por exemplo, se nós olharmos a vida de Billy Graham, por exemplo, ele não entrava nem no elevador com uma mulher, certo? Não que ele achasse que ele fosse tentado, mas ele não queria dar nem chance de que as pessoas o caluniassem. Então ele fez um pacto que ele nunca entraria no elevador com uma mulher sozinho. Né? Então é uma coisa muito séria. Se nós olharmos aqui, eu gostaria que os irmãos pegassem suas Bíblias em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Nós vamos ver aqui como o Senhor nos ensina a resistir às tentações e às investidas de Satanás sobre a nossa vida. Né? Essa semana me passaram um vídeo de uma pregação numa igreja, e nesse vídeo, o cidadão diz que agora nós somos nova criatura, e esse negócio de lutar contra o pecado é religiosidade. Então vocês olham o que a turma está pregando hoje. Na verdade, meus irmãos, a maior evidência de que alguém é salvo é quando acontece a luta pelo pecado. O nosso problema não é ser tentado, o nosso problema é ceder à tentação. Então, é normalíssimo, a Bíblia diz que o diabo ruge como um leão, tentando em derredor atacar aqueles que são os eleitos de Deus. Né? Então, Satanás, a Bíblia diz que aquele que pensa que está em pé, olhe para que não caia. E Cristo falou, vigiai aí, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, isso é um absurdo, pregar que nós estamos livres do pecado. Se nós pegarmos lá em Romanos, no capítulo 7, o apóstolo Paulo diz que aquilo que eu não quero, eu faço, maldito homem que eu sou. Em próprio Romanos vai dizer também que a carne milita contra o espírito contra a carne. Há uma luta constante. E como nós vencemos essa luta, está aqui, em Tiago 4, 7, diz assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus. O que é sujeitar a Deus? Sujeitar a Deus é se submeter a Ele. Ou seja, por exemplo, nós temos irmãos aqui que tem um comércio, ou tem um lugar que tem funcionários lá. Ele dá a ordem e as pessoas se submetem àquelas ordens. E quais são as ordens que nós temos na Bíblia? A palavra dele. Então é isso que Tiago está dizendo, se submeta a Deus. Coloque Ele na sua vida. Coloque as orientações dele, a palavra dele, né? O temor de Deus é o princípio de toda a sabedoria. Muitas pessoas acabam caindo porque não se submetem a Deus. E acham que não vai acontecer nada. Né? Então, ele diz aqui, sujeitai-vos a Deus, ou seja, se submeta a Ele, se submeta ao senhorio dEle, se submeta à palavra dEle, se submeta a Ele em oração, lute contra os desejos da nossa carne, porque eles virão com certeza, né? Com certeza eles virão, né?
E como é que nós vamos lutar? Orando, clamando, pedindo a misericórdia de Deus sobre aquilo que muitas vezes nós não temos domínio, né? Ah, pastor, tem área que é difícil? Tem sim. Tem área que tu vai ter que chorar diante do Senhor e dizer assim: Senhor, eu não consigo, mas tu me ajuda, me ajuda. É nessa hora que o Espírito Santo vai intervir com nós, os gemidos inexpressivos. É nessa hora que nós não conseguimos vencer, Ele vai nos ajudar, né? Então ele diz assim, ó, sujeitais, no sentido de submeter. Sujeitais, portanto, a Deus. Resistir ao diabo. Ou seja, ninguém resiste ao diabo dando grito. Ninguém resiste ao diabo amarrando ele. Nós resistimos ao diabo submetendo a Deus. Submetendo a palavra dele, submetendo a ele em oração, submetendo a ele em jejum, submetendo a ele em relacionamento. Né? E por último ele diz aqui, ó, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. O que quer dizer esse achegar aqui? Achegar quer dizer se relacionar. Achegar quer dizer se aproximar. E não conseguimos nos aproximar de Deus, a não ser pela oração. Existe proximidade de Deus sem oração, palavra. Não tem como, né? É por isso que o nosso amigo José, ele era exitoso, né? Porque ele se submetia a Deus. Ele tinha relacionamento com Deus, né? O que a Bíblia fala da mulher adulta, né? A Bíblia fala que a mulher adulta, que os seus lábios são doces como o mel, o seu vinho é amargoso como o absinto. Ou seja, como algo muito amargo, né? A Bíblia está cheia, meus irmãos, de conselhos sobre a questão do adultério. De ponta a ponta, né? Então, nada mudou, né? O tempo de hoje, o mesmo Satanás que tentou intervir na vida de José, que logrou o êxito sobre Sansão, que logrou o êxito sobre Davi, sobre José, não teve êxito. Nós possamos entender, né, que nós temos vivido um tempo muito difícil, onde as pessoas não querem fazer o simples do Evangelho. Por isso que muitas vezes nós temos hoje igrejas frias, as pessoas sem vontade de orar, porque as vontades sem vontade de buscar Deus, só tem um: é o pecado. A maior evidência de esfriamento é pecado. Não quer dizer que grande ajuntamento também quer dizer que ali há a presença de Deus, né? Nós temos que entender, meus irmãos, que uma das maiores maneiras que nós temos de cultuar a Deus é com o nosso corpo. Esse corpo aqui, a Bíblia diz que nós devemos ter, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz que nós devemos ter o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, toda a nossa integralidade totalmente irrepreensível, totalmente santo, totalmente puro para a volta. É essa igreja que o Senhor vem buscar. E o apóstolo Paulo, ele nos adverte quanto à questão de usarmos esse nosso corpo para a glória do Senhor. Eu gostaria, é isso que José tinha evidência. Eu gostaria que os irmãos pegassem suas Bíblias lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18 a 20. 1 Coríntios, né? Todo mundo sabe que a igreja de Coríntios é a igreja pentecostal, né? A igreja que evidenciava os dons, é a igreja das línguas, é a igreja que tinha uma dificuldade danada de controlar os dons, mas uma igreja com problemas seríssimos de frutos. E nós, no meio como pentecostal, temos também vivido isso, né? Muitas vezes nós queremos sentir, nós queremos experimentar, mas nós não queremos que o Espírito Santo trabalhe sobre o fruto. A maior evidência do salvo não é os dons,
mas é o fruto. A Bíblia diz que nós não vamos ser conhecidos pelos dons que o Senhor vai nos dar, mas a Bíblia nos diz que pelos frutos nós vamos reconhecer se a árvore é boa ou se a árvore é má. A Bíblia diz que figo produz figo, vai produzir outra coisa. No sentido que o que o Senhor procura em nós é frutos de um arrependido. Né? E 1 Coríntios do 6, versículo 17 ao 20, a Bíblia vai dizer assim, ó, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. O que ele vai dizer? Ele vai dizer, a partir do momento que a pessoa se arrepende, a partir do momento que o sangue de Cristo perdoa ela, ele vai dizer que a união aqui, ele fala que o mesmo Espírito Santo que trouxe Jesus dos mortos é o Espírito Santo que habita na vida do cristão. E nós somos templo dele, é essa união que ele está falando. Então ele vai dizer assim, ó, aquele que se une com o Senhor é o Espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer pecado que a pessoa comete é fora do corpo. Se eu mentir para alguém, eu minto fora do corpo. Se eu caluniar alguém, eu minto fora do corpo. Mas a partir do momento que eu cometo prostituição, fornicação, eu agrido aquilo que é a presença de Deus na minha vida. Ou seja, contra o próprio corpo do Espírito Santo. É isso que ele está falando. Qualquer pecado é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Ele fala. Acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Ou seja, nós somos a habitação de Deus. Né? Tanto é que Jesus diz, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ele está dizendo que ele é com a igreja que vai ser salva, a igreja que vai estar com ele vai estar com ela até o dia que vim buscar ela. Não em maneira visível, não estamos vendo Jesus aqui, mas ele habita no meio da igreja, ou seja, habita naqueles que foram salvos, que são a habitação do Senhor. Ele vai dizer assim, ó, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes parte de Deus, ou seja, aquilo que comprova que somos de Deus. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo é o selo do Senhor, é a confirmação que nós somos salvos, é a verdade que realmente nós vamos habitar com Ele. Né? Ele diz, acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes parte de Deus, aquilo que tem em comum, e não sabeis que não sois de vós mesmos, fosses comprado por bom preço. Que preço é esse? Ou seja, Cristo morreu por nós por um preço que é totalmente impagável. A Bíblia diz que não foi por ouro nem prata, mas foi por uma maneira totalmente valiosa que ele nos comprou, que foi pelo seu sangue, que jamais poderia ser quantificado aquilo que ele fez por nós no Calvário. Ou seja, ou não sabeis que fosse comprado por bom preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Né? Ele teve o autocontrole, meus irmãos, certo? É isso que ele teve. Né? O interessante disso tudo, né? E esse texto aqui é a segunda vez que José perde as vestes. Perdeu as vestes quando primeiro tirar aquela túnica dele para mentir para o pai dele e dizer que ele estaria morto. Né? Agora José perde as vestes de novo. Um pregador puritano do passado, ele diz que José perdeu as vestes, mas não perdeu o caráter. Ele perdeu as vestes, mas não perdeu o caráter. O que nós aprendemos com isso na vida de José? Primeiro, ele teve o autocontrole. Segundo lugar, meus irmãos, que nós vamos ver na vida de José é que, independente do lugar que ele esteve, ele resiste à tentação. Ele prefere estar bem com o Senhor que ter um momento de prazer e estragar todo o seu relacionamento. É isso que nós vimos em José. Mediante a isso que aconteceu ele, aquela mulher amargurada, aquela mulher, a Bíblia diz lá em Provérbios 25, 28, que uma pessoa sem controle,
é como uma cidade derribada. Ou seja, é uma pessoa. Aquela mulher que era sem controle, que investiu contra ele, nós sabemos tudo que ela faz para José, e aí José acaba indo para a cadeia. Né? Indo para a cadeia, lá na cadeia, o que Deus, quanto tempo José fica na cadeia, pastor? 2 anos. 2 anos. Né? O que José aprende na cadeia? A esperar. A esperar o Senhor. Né? Ali na cadeia acontece a mesma coisa. A tônica de José é, e na prisão, o Senhor era com ele. Nós olharmos ali no versículo 20 ao versículo 23, ele começa, o carcereiro começa se agradando ele em todos os lugares. Ou seja, José é injustiçado, José participa de aflições, José está, a cadeia não é um lugar bom, né? O interessante de tudo é que ele vai para a cadeia. O interessante é que Potifar fazia parte do controle do sistema judiciário egípcio. E por que eles não executam José de uma vez? Sabendo que José, segundo a sua mulher, teria intentado para molestá-la. Né? Com certeza já havia o plano de Deus. Deus já estava intervindo em todas as coisas. Né? Mas o que nós podemos ver? José vai para a cadeia, José passa por aflições, por tribulações, o Senhor não impede que ele passe por isso, mas nós vamos ver que o Senhor vai com ele lá na cárcere. Então, qual é o que simboliza o tempo ali? Cárcere, o tempo de espera de José. Deus continua a trabalhar na vida dele, né? Ali ele interpreta os 2 sonhos. Primeiro ele interpreta o sonho, né, do copeiro, que é o cidadão que servia o vinho do rei. Depois ele interpreta o sonho do padeiro. O padeiro acaba sendo enforcado, como ele estava dizendo, ele perde a cabeça, né? E o copeiro ele é restituído à sua antiga profissão. José pede para ele que ele se lembre, né, dele quando estivesse lá com o faraó, e o cara se esqueceu totalmente. Por que se esqueceu dele? Por provisão. Na hora certa. E que a demora de Deus é de a demora de Deus não quer dizer resignação. Muitas vezes nessa demora de Deus, Deus está trabalhando em nosso caráter. Né? Deus está desenvolvendo em nós. Deus tirou. Por que Deus fez primeiro com José? Tirou a muleta dele. Quem era a muleta dele? A muleta dele era o copeiro. Né? Ele estava se apoiando no copeiro. Quem é a tua muleta às vezes? Às vezes diz assim, aquele cara lá na empresa, enquanto aquele cara estiver lá, eu estou bom. Não, nada. Deus estiver sobre a tua vida. Se tu está bem lá onde tu trabalha, se tu está bem na tua empresa, se tu está bem, porque eu dependo desse fornecedor, não, tu não depende de nada. Tu depende da mão de Deus sobre a tua vida. E muitas vezes eu vou te dizer uma coisa bem séria aqui ainda. Muitas vezes Deus tira aquele que é a tua força maior, em quem tu se apoia, para tu depender totalmente. Deus faz assim não é de propósito, mas ele toca exatamente naquilo que é a nossa muleta, para ver onde é que está a nossa fé. Exatamente. Então, por isso que a fé, meus irmãos, ela anda junto com a paciência. Essa paciência aqui, que a Bíblia fala em Hebreus aqui, não é a paciência de ser calmo, mas a paciência que o grego fala aqui é a pessoa se resignar, é a pessoa saber esperar sem buscar. Ou seja, está esperando no Senhor, está esperando por uma promessa, está orando por alguma coisa não está acontecendo, mas ela continua. Essa é a vida de José. Passa 13 anos, agora mais 2 anos na cadeia, para começar a se concretizar a promessa na vida dele, certo? Por último, meus irmãos, para nós acabarmos, mais 2 minutos, nós já estamos acabando, certo? Eu gostaria agora que os irmãos fossem lá para Gênesis 45,
Mais 3 minutos nós acabamos, tá? Pode deixar, nós já estamos acabando. Gênesis 45, certo? Gênesis 45 é a hora, certo? Que José se dá a conhecer a seus irmãos, certo? E a Bíblia diz que ele teve um choro tão grande, né, que até os egípcios da casa de Faraó escutaram. E lá no versículo 4 ao versículo 7, José disse assim, disse José aos seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram então, aqui é o momento que José se dá a conhecer, né, de aproximadamente mais de 17 anos que eles não viam José. Agora, pois não vos, aqui ele diz, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação de vida foi que Deus me enviou adiante de vós. Então, o que José está dizendo? José não está dizendo assim, vocês não têm. José não está dizendo, vocês não pecaram. José não está dizendo assim, vocês não erraram. Não. José está dizendo, mesmo em meio a todos os erros deles, mesmo em meio a todas as transgressões dele, Deus ainda estava usando graça para manter um povo, para manter a família. Né? O que isso traz para a nossa vida? Que há sempre perdão de Deus. Isso aqui está mostrando o que? A graça de Deus. O que os irmãos mereciam? A condenação. O que nós merecíamos? O inferno. O que nós merecíamos? A perdição. O que nós merecíamos? A separação de Deus. Deus ainda nos oferece a graça dele. Deus nos oferece o Cristo para morrer no nosso pecado. E foi a mesma coisa que José está dizendo. Olha aqui, vocês não se entristecem. O que José está dizendo? Não olha sobre esse aspecto. Não olha sobre o que vocês erraram contra mim. Não olha o que vocês fizeram contra mim. Olha como Deus foi misericordioso. Olha como Deus foi longânimo. Olha como Deus foi bondoso para a vida de vocês. Ainda trouxe vocês aqui para não morrer de fome. E ainda trouxe vocês aqui para trazer perdão sobre a vida de vocês. É isso que nos mostra. Isso é a tônica do perdão de Deus para as nossas vidas. Momento algum se ira. José de momento algum fica amargurado, mas José perdoa eles, mostrando o quê? O perdão de Deus para a nossa vida, né? Se nós olharmos aqui, ele diz aqui, porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda há 5 anos de fome. Então, se havia 2 anos de fome, quando José se encontrou com eles, José já tinha ficado 2 anos na prisão. José ficou 13 anos depois que ele ficou até a casa de Potifar. Então já fazia 17 anos que eles não viam a José, certo? É isso que dá o tempo, certo? Aqui, Deus me enviou na frente de vós para conservar vossa sucessão na terra e para preservar a vida por um grande livramento. Assim não fosse vós que me enviasse, ou seja, tudo que vocês fizeram contra mim, tudo que vocês intentaram contra a minha vida, Deus transformou toda essa maldição. Então ele mostra aqui o tempo inteiro a graça de Deus e mostra também que o nosso Deus é um Deus perdoador. Eu gostaria que os irmãos só abrissem o último versículo para nós entender o que José está querendo falar ali é mostrar para as pessoas a graça de Deus, né? E havia ainda para aquelas pessoas tão ruins que foram pessoas que usaram de tanta maldade com José, ainda havia perdão Deus para a vida deles. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá no Salmo 130, versículo 3 e versículo 4. O salmista, no Salmo 130, se nós olharmos o Antigo Testamento e o Novo, vai falar a mesma coisa. Trabalha no mesmo sentido, que não há ninguém que é perfeito diante de Deus e que não há ninguém que pode comparecer diante da presença de Deus. Ou seja, a questão do pecado ele se dá tanto no Antigo como no Novo. E lá no Salmo 130, no versículo 3, o salmista diz assim, se observares, Senhor, as nossas iniquidades, os nossos pecados, quem subsistirá?
quem ficará em pé? Ou quem viverá? Aí o salmista assim, contigo, porém, está o perdão para quem te tem. O que nós entendemos com isso, pastor? Mesmo perdão que houve sobre as vidas dos irmãos de José, é o mesmo perdão e a mesma graça que um dia o sangue, que nós possamos usar disso também, ser mais benevolentes, ser mais misericordiosos com aqueles que ainda não foram alcançados pelo Ele. Que nós possamos ter esse coração perdoador que Cristo teve, esse coração perdoador que José teve, simboliza a graça de Deus. Vamos orar então, para nós finalizarmos? Gostaria que os irmãos levantassem. Nós vamos orar e já estamos indo embora. Oh Pai amado, meu Pai querido, meu Pai santo, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos, Pai, por essa série, por esses estudos que nos falou da vida de Abraão, da vida de Isaac, da vida de Jacó e agora finalizando com a vida de José. Isso nos mostrou cada vez mais, Pai, o quanto nós dependemos de Ti, da Tua graça, da Tua misericórdia e da Tua bondade sobre as nossas vidas. Senhor, independente daquilo que nós tenhamos passando, independente das tribulações da vida, independente das injustiças, de tudo aquilo que possa acontecer sobre nós, Pai, nós sabemos que Tu, Senhor, é aquele que pode transformar toda a maldição em bênção. Independente daquilo que nós estejamos passando, que nós possamos ter o mesmo comportamento que José teve, mesmo que nós possamos ter reações contra a nossa vida, de injustiça, de amargura, de inveja, de ódio, que será muito natural aquele que vive, a Tua palavra nos diz que aquele que tem uma vida piedosa diante do Senhor, sofrerá perseguições, independente daquilo que venhamos a passar, que nós possamos controlar o nosso coração em Ti, que nós possamos saber que somos guardados pela Tua presença, que possamos saber que Tu tens promessa de vida eterna para nós, que Tu tens promessa, Senhor, da Tua presença em nossas vidas. Senhor amado, nessa noite, Pai, que nós possamos ter esse coração perdoador, ter essa graça, Pai, para com aqueles que ainda não Te encontraram, para que eles possam ver, Pai, como os irmãos de José, aquele Deus que atuava na sua vida. Pai amado, Pai querido e Pai santo, nós saímos agora desse lugar, mas não da Tua presença. Te pedimos, Pai, com o amor de Deus, a graça de Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a nossa vida, estejam sobre a nossa semana e sobre as nossas famílias. Estamos despedidos em nome de Jesus. Amém.